Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 4. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 4. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Podeis assentar. A mensagem, irmãos, é a mesma da qual os irmãos já têm escutado desde o início desse retiro. Tema pelo qual nós temos falado e dito repetidamente sobre a radicalidade do novo nascimento. Radical, como os irmãos sabem, é aquele que tem raiz, novo nascimento, mudança de vida, mudança de mente, é uma metanoia. E nesse texto, principalmente no livro de Romanos, Paulo, ele explana muito isso, a respeito da salvação, a respeito do pecado, a respeito da graça e a respeito da lei. E ele fala muito a respeito desse tema e nos mostra com evidências em suas palavras, em seus ensinos, em sua pregação, como deve agir, como deve ser e como acontece esse novo nascimento, essa nova vida em Cristo Jesus. E nós percebemos pelo texto que nós lemos, que Paulo, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, uma pergunta retórica com a resposta objetiva e com clareza. No versículo de número 1 de Romanos 6, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando Paulo ele fala a respeito disso e faz essa pergunta que nos confronta e ao mesmo tempo sabemos já da resposta, ele faz essa pergunta baseado no contexto anterior, pelo qual Paulo ele está falando a respeito do pecado, a respeito que todos os homens pecaram, separados estão da glória de Deus, que não há um justo sequer, que todos se desviaram, que todos se afastaram, que todos os homens estão distantes de Deus, e por conta do pecado há essa distância, mas ele também vai apresentar a graça e diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que a graça que nos é dada, ela não é uma desculpa nem uma justificativa para pecar. A graça nos possibilita, nos dando poder para vencermos o pecado e vivermos uma vida reta diante de Deus. E ele fala, como foi dito aqui nessas perguntas, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De forma nenhuma. E aqui ele nos traz à memória justamente isso. E eu vou adentrar nesse texto mais a fundo, mas eu quero dividir essa mensagem em duas partes, para entendermos melhor o que Paulo está querendo colocar e enfatizar e falar aos nossos corações, a igreja que estava localizada em Roma e também para os nossos dias. Nós sabemos que no livro de Romanos, no capítulo 7, Paulo traz uma profundidade imensa de um homem, e ele dá-se o exemplo como este homem, um homem que está distante de Deus, que ainda não teve uma conversão genuína, e retrata e mostra como é a vida de um homem distante de Deus, escravizado pelo pecado.
E em Romanos capítulo 7, versículo de número 5, ele diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ele apresenta então no versículo 5 do capítulo 7 de Romanos, que o pecado operava em nossa carne, em nossos membros, para dar um fruto para a morte. Todos nós sabemos que o salário, a recompensa do pecado é a morte, que através do pecado veio a morte. E ele fala numa linguagem aqui conhecido também como a lei da causa e efeito. A causa é aquilo que vai gerar o efeito. E aqui eu vou exemplificar, vou lhe dar o exemplo. A causa, o pecado. O efeito, a morte, as consequências, ao inferno. Então o pecado ele se torna-se como a causa. Mas o efeito da causa nunca será maior do que a própria causa. E vocês vão entender onde eu quero chegar. O efeito nunca será maior do que a causa. E muitas vezes nos preocupamos mais com o efeito do que a própria causa. A causa é o pecado e o efeito são as consequências. E na cruz Jesus levou tanto a causa como os efeitos. E para a maioria de muitos, principalmente daqueles que vivem uma vida distante de Deus, as maiores preocupações são o efeito e não a causa. Só que o principal problema é a causa, que é o pecado. Tem pessoas que não pecam ou não fazem determinado ato pecaminoso, não por ser ressentidos pelo pecado, mas por temerem o efeito, que é as consequências. Tem pessoas que temem mais as consequências do que o próprio pecado, que é a causa. Quando na verdade o nosso maior temor deveria ser a causa, que é o pecado, e não seus efeitos. Tem pessoas que dizem: não, eu não vou fazer aquilo, porque se eu fizer aquilo dali, vai gerar uma consequência, e essa consequência vai ser humilhante diante dos outros, eu não vou poder fazer isso, aquilo, outro. A maior preocupação não é a causa, é o efeito, as consequências que gera isso, com certeza. Só que em seu interior, dentro de si, a sua verdadeira vontade é pecar, é transgredir contra Deus, mas não faz por causa de uma determinada consequência que isso trará. Porém, nós aprendemos pelo cristianismo e a palavra de Deus, que não cometemos pecado, que buscamos não transgredir a lei de Deus, não por medo das consequências, não por medo de ir ao inferno, não por medo daquilo que vão falar. Nós procuramos não desobedecer a Deus e viver uma vida genuína, porque o pecado entristece a Deus, porque o pecado entristece a santidade e o próprio Deus. E uma pessoa, e essa é a primeira parte que eu quero falar, é uma vida longe de Deus. Uma pessoa que ainda não se converteu, uma pessoa que ainda não teve uma experiência genuína de salvação com Deus, ela é relatada diretamente em Romanos capítulo de número 7. Paulo fala no versículo 5, como lemos: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ou seja, esse pecado que operava em nós dava fruto para a morte. E ele continua no versículo de número 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. E ele revela que através da lei vem o diagnóstico do nosso pecado. Que dizendo, que diremos, pois é a lei pecado? A lei não é pecado de forma nenhuma. Mas através da apresentação da lei, do mandamento de Deus, é apresentado o nosso pecado e é apresentado também a concupiscência. E ele dá um exemplo: porque se a lei não dissesse não cobiçarás, não saberia que seria pecado.
E a lei, ela é como se fosse um espelho, irmãos. O espelho revela as nossas imperfeições. O espelho reflete aquilo que há de errado em nós. E a lei é como um espelho, ela diagnostica o pecado para aqueles que estão distante de Cristo, para aqueles que estão distante de Deus, para aqueles que vivem uma vida longe de Deus. A lei, ela apresenta o pecado e diagnostica, mostra que o homem é pecador, mostra que o homem está separado de Deus, mostra que o homem sem Deus não há salvação, que todos pecaram, que todos estão separados de Deus, que todos buscaram as suas próprias paixões. E a lei revela-se como um espelho. Só que a pergunta que eu faço é: o espelho que a lei reflete as nossas falhas e os nossos pecados, mas o espelho não tem poder para nos mudar. Não tem. Pode chegar diante do espelho e dizer: rapaz, esse negócio está mal. Olha o tamanho dessa garagem aqui, Jesus, o negócio está complicado. Ele reflete aquilo que há em nós, as nossas imperfeições, e diagnostica, e mostra e quebranta. Vamos continuar. E Paulo continua enfatizando e falando. Em Romanos capítulo de número 7 ainda, versículo de número 9 é dito: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Versículo 10, e um mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Ou seja, esse mandamento que revela, gera em nós a morte, porque revela o nosso pecado, as nossas concupiscências, os nossos desejos, a nossa vida distante, longe de Deus. Por isso há necessidade do todo pregador, de todo evangelismo, de toda mensagem ser pregado a respeito da lei, a respeito do mandamento, a respeito daquilo que a lei nos revela, que é o nosso pecado. Talvez você se pergunte e diga: pregador, mas essa mensagem aí é para os incrédulos, essa mensagem aí é para aqueles que estão no mundo, essa mensagem aí é para aqueles que estão distantes de Deus. Mas essa mensagem também vai servir para nós, porque eu quero que você entenda, antes de chegar ao ponto e objetivo dessa mensagem, e o tema também desse retiro, o que eu quero que você entenda é que nós, irmãos, todos nós, nascemos em pecado, geramos concupiscências, as nossas paixões, servimos, vivemos uma vida infrutífera, mas apesar de todos os nossos pecados, apesar de todos os nossos defeitos, apesar de todos os nossos erros, apesar de todas as maldades que cometemos, Ele nos amou primeiro, Ele nos resgatou, Ele foi aonde muitos não quiseram ir, Ele nos amou e nos libertou, para que através de entendermos a profundidade e a gravidade que é o pecado, entendamos quão profundo é a graça de Deus sobre aqueles que se arrependem e entregam suas vidas a Ele. E para entendermos essa profundidade dessa graça, devemos entender o quão grave é este pecado. E Paulo continua alertando, continua dizendo, versículo de número 14 em diante, Paulo diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. Paulo, ele está se retratando e relembrando a sua vida antes da sua conversão. E ele demonstra que aqueles que estão distante de Cristo, longe de Cristo, o pecado é como aquele que escraviza o homem. Quando ele fala aqui no versículo
De número 14 ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Tem outras traduções que diz vendido à escravidão do pecado. Todos aqueles que estão distante de Cristo estão escravizados do pecado. E quem é escravo não tem domínio sobre si, mas o seu Senhor tem domínio sobre si. Ele diz: olha, mesmo que eu quisera, mesmo que eu desejava fazer o bem, eu não poderia fazer, porque encontrava em mim um ser que me escravizava. E ele diz, versículo 15: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. É como se fosse um homem escravizado, e o seu Senhor chegasse para o homem escravizado e dissesse: vai até ali, com essa garrafa d'água. E quando ele está indo, todo escravizado, todo maltratado, ele vê um companheiro ali, abatido, derrubado, e ele diz assim: olha, ei, me dá um pouco dessa água. Aí ele tem até vontade de ir lá entregar a água, mas o Senhor diz: eps, faça isso não, você não tem domínio sobre si, eu domino você, continua, deixa ele lá. Ou seja, Paulo está querendo dizer dessa forma: o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria, esse eu me vejo fazendo. São aqueles que estão distante de Cristo e são escravizados do pecado, vivem na prática do pecado, mas não têm domínio ou força sobre si, para se resgatar, para se livrar dessa vida de pecado, porque o pecado escraviza, o pecado maltrata, o pecado lhe domina. Para aqueles que estão distante de Cristo, e o pecado, ele é como se fosse um escravocrata, escraviza o homem, e ele diz: eu vejo em meu corpo essa lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Eu quero fazer o bom, mas não consigo, e me vejo fazendo o que eu não quero. Por quê? Por causa do pecado. E vocês e nós que estamos aqui, vivíamos assim, estávamos assim, e talvez tenha alguns que ainda permaneçam assim, e que ainda continuam assim. Ele continua dizendo, Jesus mesmo falou, Jesus ele disse: todo aquele que comete pecado, ou seja, tem uma vida regular de pecado prática, é escravo do pecado. Todo homem longe e distante de Cristo tem a sua vida escravizada pelo pecado. Mesmo que em algum momento deseje querer fazer o bem, se encontraremos fazendo o que é mal. Quantas vezes, irmãos, nós não saímos para evangelizar, ou pelo menos os que vão evangelizar, chegam diante daqueles homens que estão vendendo droga. Ele chega e diz assim: irmão, eu sei que o que eu faço aqui é errado, eu sei que a vida que eu vivo aqui é errada, que não presta, eu sei que eu deveria viver de uma outra maneira. Aí a pergunta: e por que não vive? Porque eu não consigo, porque eu não posso, porque está escravizado por causa do pecado, porque a sua vida está escravizada por causa do pecado. Diz: eu sei que eu tenho que fazer de outra forma, viver de uma forma, mas eu não consigo sair. Não consigo sair das drogas, não consigo sair do tráfico, não consigo sair da bebida. Eu vivo uma vida inútil, escravizada, reconhece, mas não consegue sair porque é escravo. E Paulo, ele traz o exemplo de si mesmo, e ele fala de si antes da conversão, dizendo: olha, o pecado me escravizava, o bem que eu queria fazer eu não conseguia, e o pecado operava nos meus membros, que gerava fruto para a morte, para a destruição. Por isso, irmãos,
que temos que apresentar a lei para diagnosticar o homem do pecado, para que ele entenda isso e entenda o valor da graça, do sangue, do Cordeiro, da cruz. E hoje em dia, irmãos, não é mais falado sobre isso. Os famosos pregadores, os sinos carinhosos, que só fala de bondade, de bênção material, mas não relata a gravidade do pecado, gera em número bode, ao invés de ovelha, pessoas que nunca se converteram e nunca tiveram um novo nascimento, e que continuam escravizadas pelo pecado. E o pecado, irmãos, é como um vírus, que ao decorrer do tempo que passa, se não tratado, multiplica, cresce cada vez mais e vai afundando cada vez mais. Vem as paixões, que são os desejos carnais, depois vem as concupiscências, que são os desejos desenfreados. Um abismo leva o outro e vai crescendo, 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 crescendo. E o pecado vai sendo como vírus, crescendo, crescendo, afundando o homem cada vez mais, angustiando o homem cada vez mais, a ponto dele estar totalmente destruído. Mas se o pecado é vírus, Jesus é o antivírus. E todo antivírus, e os irmãos sabem, todo antivírus contém o vírus, porque Ele mesmo tendo pecado nenhum, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Se você, como Paulo retrata o seu exemplo, estava nesta vida, hoje nós podemos ter o livre acesso através de Cristo, mas o pecado é como vírus. E Paulo começa a relatar, começa a falar, versículo de número 19 diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele fala nos meus membros, no meu corpo, há uma lei que me aprisiona, há uma lei que me deixa escravo, há uma lei que me deixa angustiado, há uma lei que eu não consigo me dominar, eu não consigo sair, que eu não tenho forças. O pecado escraviza. E Paulo chega a uma conclusão. Qual é, irmão? Versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A conclusão que Paulo tem, ao decorrer do capítulo de número 7, dando exemplo da sua vida, antes de se entregar a Cristo, é que ele era um miserável homem. Miserável homem quem sou. E ao mesmo tempo que ele conclui isso, ele faz um pedido de ajuda. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque se sou escravo e não tenho domínio sobre mim, se o pecado me escraviza, se o bem que quero fazer não consigo fazer, eu sou um miserável. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa concupiscência? Quem me livrará dessa escravidão? É um pedido de ajuda, é um clamor, é uma pergunta. E é isso, irmãos, que acontece todas as vezes que o Evangelho ele é pregado em toda a sua totalidade. O homem reconhece o seu pecado. O homem pela lei é diagnosticado pelo seu pecado, pelo mandamento de Deus, vê que é escravo do pecado, vê que está distante de Deus, e reconhece: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem poderá me livrar dessa escravidão? E Paulo continua:
Mas graças eu dou pelo meu Senhor Jesus Cristo. Oh glória, aleluia. Ele fala, versículo de número 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Versículo 25, porém dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele vai adentrar. Isso aqui, irmãos, ao mesmo tempo que no versículo 24 ele faz um pedido de socorro, já no versículo 25 ele faz um clamor de agradecimento. Um clamor de agradecimento, por quê, pregador? Porque não tinha ninguém. Não havia ninguém que pudesse o livrar do corpo daquela morte. Não havia ninguém que o pudesse livrar da escravidão do pecado. Não havia ninguém que pudesse o livrar das paixões e dos seus desejos. Não havia ninguém. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse, mas dou graças a Deus por meu Senhor Jesus Cristo, porque o sangue de ovelhas e de bodes não poderia perdoar pecados, porque o sangue de animal somente estaria cobrindo o pecado, porque nenhum animal ou sacrifício poderia pagar o pecado, mas Deus providenciou o seu Cordeiro, que não esconde o pecado, que não dá uma coberta no pecado, mas que arranca o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Você vai entender. Quando Paulo fala isso, quando Paulo está ensinando a respeito disso, em sua mente já está o Romanos capítulo de número 8. Queremos ler novamente, como já lemos hoje. Romanos capítulo de número 8. Portanto, agora. Irmãos, eu gosto dessa expressão. Portanto, agora. Ele está falando no capítulo 7 a respeito do exemplo de a vida do homem, e ele traz o exemplo de si mesmo. Um homem miserável, distante de Cristo, que ninguém poderia livrar do seu corpo, mas ele encontra Cristo e o agradece. Aí no capítulo de número 8, ele inicia dizendo, portanto, agora, no meu estado presente, na minha vida agora, no meu tempo presente hoje, agora, depois de conhecer o Evangelho, depois de conhecer a Cristo, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora ele fala da sua vida em Cristo, e a sua vida em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, irmãos. Mas segundo o Espírito. Deixa eu te fazer relembrar de uma coisa. Eu quero que você relembre disso. A mensagem do Evangelho, uma mensagem evangelística, ela jamais será apenas para os ímpios. Todo crente diariamente tem que se lembrar de quem era e de quem é agora. De quem era antes e de quem é agora, de como vivia antes e de como agora é, da sua vida que era antes de Cristo, de como Ele lhe libertou, de como Ele lhe salvou, de como Ele lhe amou, de como Ele lhe enxergou, quando ninguém mais lhe enxergava. Você deve lembrar diariamente daquilo que Ele fez. Você merecia o inferno, eu mereci o inferno. Deus poderia, pela sua justiça, nos condenar, nos matar, nos fulminar, acabar com a gente por causa dos nossos pecados. Você e eu deveríamos receber a morte, deveríamos receber o castigo, deveríamos ser condenados ao inferno, deveríamos gemer por toda a eternidade no inferno. Mas dou graças a Deus por meu Senhor Jesus Cristo. Mas dou graças a Deus por meu Senhor Jesus Cristo,
mas dou graças a Deus por meu Senhor Jesus Cristo que me libertou. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo de número 2, que mesmo estando mortos em delitos e pecado, Ele nos vivificou. Ele nos deu vida. E é aqui que eu quero entrar, irmãos. Fiz esse contexto todinho. Porque tem pessoas, principalmente hoje em dia, que parece que se esqueceram da onde Deus lhe tirou. Que parece que não se recordam da onde Deus te tirou. Que tem pessoas hoje em dia que não entendem a profundidade do amor e da graça de Deus ministrada aqui. Paulo diz, portanto, agora, no meu tempo presente, nenhuma condenação há. Você deveria ser condenado, ou deveria ser condenado, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E tem muitos que se esquecem disso. Que parece que apaga de suas memórias a respeito disso. Que esquece da onde Deus lhe tirou. E vivem uma vida muitas vezes distante daquilo que Deus nos proporcionou. Irmão, o preço foi alto. O preço foi caro. Não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata. Foi pelo sangue. Sua vida foi gerada através do sangue de Cristo. O sangue de Cristo. E muitos não entendem essa preciosidade. Sabe por quê? Porque tem muitos que ainda olham para o passado e lembram das coisas que fazia com orgulho, com alegria. E muitas vezes tem até mesmo esse desejo, essa vontade. E agora, eu retorno para Romanos, capítulo de número 6. Paulo faz uma pergunta: que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pense comigo, irmãos. Você acha que o filho pródigo teria o desejo de voltar para a sua vida em um país distante, aonde muito se afligiu, aonde muito pereceu, depois de ter recebido, depois do pai ter o recebido de volta em seus braços? Talvez você se pergunte, talvez o filho pródigo pudesse chegar a dizer, não, eu vou voltar para aquele país distante, vou viver toda a imundície, porque todas as vezes o pai vai estar aqui. Não, de forma nenhuma. Poderia, porventura, a mulher samaritana, depois de ter um encontro com Cristo, encontrar a maior de todas as águas de fonte de vida, que jorra para a vida eterna, querer voltar para a vida miserável? Não tem como. Será que poderíamos viver em nossas injustiças para que a graça de Deus já abunde? De forma nenhuma. Se mortos estamos por pecado, porque ainda viveremos nele. Nele. E aí Paulo faz uma analogia com o batismo. Versículo de número 3 de sorte. Versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados. O batismo é uma sepultura. Está sendo enterrado. Sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo, ele representa, e aqui Paulo faz uma analogia de um sepultamento. Quando somos emergidos nas águas, somos sepultados, o velho homem está sendo sepultado. Quando ressurgimos das águas, é uma nova vida. É uma nova vida. Mas o batismo, ele só é válido a partir do momento que a pessoa tem em seu membro interior essa convicção, essa salvação. E é demonstrado isso como novidade de vida.
como novidade de vida, a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo. Ele nos livra da escravidão do pecado e nos permite ser livres em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A pergunta que se faz é: depois de tudo quanto Cristo fez por nós, poderíamos voltar a viver nos pecados? Voltarmos a viver naquela vida de imundície? Eu tenho certeza que se eu chegasse assim para o irmão Daniel e dissesse: irmão, tu quer voltar a andar depois de tudo aquilo que Cristo fez por ti, a viver a tua vida como tu vivia antes? Com certeza ele dirá não. Por quê? Porque não tem mais prazer naquilo. Porque entendeu quão profundo foi o amor de Cristo e como gratos somos por esse amor, por essa entrega que Ele fez. Mas por que será? Por que será que ainda hoje há muitos que têm essa vontade e esse desejo? Como se mortos estamos para o pecado, como viveremos ainda para Ele? Como viveremos ainda para Ele? Aí Paulo, no capítulo de número 6, ele vai falar sobre essas evidências do novo nascimento, sobre essa graça, sobre este amor. No versículo de número 12, Romanos 6, versículo 12, diz: se não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco, versículo 13, apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo de número 12, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quando ele diz isso, ele está dizendo que agora, libertados por Cristo, temos o domínio e a liberdade de dizer não para o pecado. De termos a capacidade, pela graça, de renunciar ao pecado, de deixar o pecado, de abandonar o pecado, de não aceitar as concupiscências carnais e os desejos carnais. Ele diz: não reine, portanto, em vosso corpo o pecado. Nós temos, pela graça e por Cristo, a privilégio, o poder e a graça de dizer não ao pecado. E se porventura tiver alguém aqui nessa noite que diga: pregador, eu não consigo deixar, eu não consigo abandonar, eu não consigo dizer não, você está com a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus essa noite, porque todo aquele que teve um encontro com Jesus não é mais escravo do pecado, mas em Cristo é livre e pode dizer não ao pecado. E pode dizer não ao pecado. Paulo diz: e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Outrora era dominado pelo pecado. Outrora era dominado pelas suas paixões e concupiscências. Mas em Cristo não. Em Cristo somos uma nova criatura e o pecado não tem domínio sobre nós. E o pecado não tem domínio sobre nós. Nós podemos resistir, nós podemos dizer não. Tem pessoas que chegam e dizem: os crentes, eles são pessoas que são enclausuladas naquela lei, que não podem fazer isso, que não podem fazer aquilo. Mentira, podemos fazer, mas não fazemos, porque não queremos, e diz que estamos presos a uma religião. Mentira, quando entregamos a nossa vida a Jesus, não ficamos presos a uma religião, encontramos a liberdade verdadeira, a felicidade verdadeira, a graça verdadeira. Preso é aqueles que estão sem Cristo, porque não tem domínio para se livrar dos seus vícios, não tem domínio para se livrar daquilo que fazia, daquilo que faz, daquilo que vivia. Mas o crente não. O crente em Cristo Jesus tem a liberdade de dizer não ao pecado, de não retornar a isso. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque infelizmente,
no meio da cristandade atual, e no meio de todo o povo que se diz evangelho, tem pessoas que ainda são dominadas pelo pecado. E elas são dominadas pelo pecado porque nunca tiveram um encontro com Cristo. Porque nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Tem pessoas que podem enfeitar. Tem pessoas que podem até mesmo querer ter uma máscara. Mas tem coisas, como já foi dito aqui, tem coisas que só um crente, só uma pessoa que nasceu de novo pode fazer e evidenciar. Tem pessoas, até foi dito aqui, que nunca nasceram de novo e até mesmo se batizaram. Tem que ser batizado de novo, porque não foi válido. Não foi válido. Não foi válido. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm o poder de ser livres e libertos do pecado, dessa maldição. Mas por que é que ainda, mesmo que nós sabamos, como Paulo fala, como viveremos ainda no pecado depois de libertos, tem que viva, tem que cometa, tem que pratique. E muitas vezes, irmãos, podemos até agir como alguns ímpios que dizem assim, não, mas eu faço caridade, eu não roubo, eu não mato, eu não uso drogas, eu não trafico, eu sou uma boa pessoa, eu até ajudo os pobres, eu tenho Jesus no meu coração. E acha que por fazer aquilo, acha que é salvo, mas nunca teve um novo nascimento, mas nunca teve uma mudança de vida, porque mesmo que não tenha esses pecados grotescos, a forma exterior, ainda tem um interno, que é o orgulho, que é a mentira, que é a vaidade, que é o engano. E tem muitos que podem até querer se orgulhar e gloriar dizendo, mas eu não sou igual às outras igrejas, eu não vivo igual às outras igrejas, eu não uso calça, eu não uso brinco, eu não faço chapinha, mas eles fazem. E tá com o pau nas outras igrejas. Eu não faço isso, não faço aquilo. Mas muitas vezes por dentro tá podre. Mas muitas vezes por dentro tem ira. Mas muitas vezes por dentro tem inveja, mas muitas vezes por dentro tem orgulho, mas muitas vezes por dentro tem inimizade, mas muitas vezes por dentro está como sepulcro caiado, quer justificar a sua vida, falando dos demais outros. Mas aquele que é mudado por fora, é mudado também por dentro. Tem a sua vida mudada por dentro. Talvez você possa estar exteriormente parecendo aquilo que queira parecer, mas e dentro? E dentro, irmãos? E dentro? Em seus afazeres, em nossos afazeres, porque ainda tem o orgulho, ainda tem um pecado da soberba, ainda tem um pecado da ira, da raiva, da cólera. E tem que se tirar isso. Paulo fala em Romanos também ainda no capítulo 6, versículo de número 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O velho homem se foi, e quando ele se foi, ele é evidenciado através disso. Através disso, é crucificado com Cristo na cruz, é evidenciado isso, e como já foi dito aqui, vai ser repetido, todo aquele que nasceu de novo, tem prazer em obedecer a Deus. Antes os seus membros eram utilizados como instrumentos de iniquidade, hoje os seus membros têm que ser instrumentos de santidade para com Deus,
de agradar a Deus, de viver uma vida reta, de uma vida justa, de uma vida diante de Deus. E eu vou dizer algo, irmãos, muitas vezes nos orgulhamos sim, e é para se orgulhar sim, no orgulho bom da doutrina, do ensinamento, daquilo outro, e olhamos muitos para os de fora. Mas se somos até mesmo tudo isso que diz, por que será que ainda não acontece o que tanto é pregado? Por que será que ainda não acontece aquilo que tanto escutamos anteriormente? Por que será que não acontece os milagres, os batismos, as conversões verdadeiras? Por que será que ainda temos que ficar relembrando do passado, das histórias do passado, de experiências passadas e não acontece? Gostamos muito de falar dos demais, mas se não tem acontecido é porque tem algo errado. Porque tem algo errado. Porque tem algo errado. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, através das mensagens, através desse retiro, em nome de Jesus, que Jesus nos mostre o que tem estado de errado, para que possamos nos quebrantar e fazer o que é certo. E fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes dissemos, vamos mostrar a diferença de quem nós somos para os demais. Eu não quero mostrar uma diferença apenas exterior, mas interior também. Interior também. O que eu vou dizer, irmãos? Louvado seja Deus por essas programações. Louvado seja Deus pelos retiros, pelas convivências, pelas vigílias, pelos trabalhos que tem, pelas obras missionárias. Louvado seja Deus. Mas ainda tem quem vem só para passear, ainda tem quem vem só para conversar, ainda tem quem vem só para poder se distrair, porque não tem outra coisa. Ainda tem aqueles que vêm pela motivação errada, ainda tem aqueles que vêm apenas por vir, mas em nome de Jesus de Nazaré, que neste retiro, que neste final de semana, essa motivação acabe e a verdadeira motivação aconteça. Que a verdadeira motivação aconteça, e qual é? Buscar a Deus fervorosamente, amar a Ele, querer ver a sua glória, amar ao irmão que está do seu lado, a viver uma vida reta. Uma verdadeira motivação. Uma verdadeira motivação. Certa vez eu ouvi algo, irmãos, que muito me entristeceu. Dizendo, determinado, algo. Para aquele evento eu vou dessa forma, mas para aquele outro evento ali eu vou de outra forma. Por quê? Não, é porque vai ter outras pessoas lá e eu tenho que estar diferente. Tal. Misericórdia, irmãos. Para que isso? Para que isso? Qual é a nossa motivação verdadeira? Porque isso ainda está dentro de nós. Percebo que Paulo também fala no livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1, Colossenses 3, 1, Paulo diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se ressuscitamos com Cristo, se vivemos uma novidade de vida, a nossa motivação da nossa vida diariamente é vivermos para buscar as coisas que são de cima, as coisas que são eternas, as coisas a qual não se acabará, aquilo que Cristo nos deixou. Essa tem que ser a motivação. E no capítulo 3 ainda, no versículo de número 8, Paulo ainda diz, mas agora desposai-vos também de tudo. Despojai-vos também de tudo, abandonar, tira, arranca, tira tudo isso. E ele diz, não algumas coisas, ele diz tudo. E quando ele vai falar tudo, ele vai falar principalmente das coisas que são evidenciadas internamente. O que é? Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, coisas internas. E essa carta não é para incrédulo, era para os crentes. Para os crentes.
da ira, da cólera, das palavras torpes. Palavras torpes, irmãos, pode ter tanto xingamento, palavrão, como falar mal do próximo, como falar mal do outro. Pregamos, irmãos, pesado quanto o pecado pregamos, para pessoas que vivem deliberadamente no pecado e se alegram nele, para aqueles que estão arrependidos e quebrantados, estendemos a mão para levantar. Por quê? Porque é meu irmão. Ah, mas ele caiu, mas é meu irmão. Ah, mas ele pecou, mas é meu irmão. É um soldado juntamente comigo. Mas a palavra torpes entre no meio. E palavras torpes aqui são palavras maldosas, ira no meio, maledicências, maldades, coisas internas. Que fruto de novo nascimento é esse? Que liberdade é essa que tantos falamos? Que avivamento é esse que tanto queremos? Leonardo Ravenhill, ele sempre dizia: antes de eu orar a Deus para que quebrante o mundo, preciso primeiro orar para Deus pela igreja, para que se quebrante pelos seus pecados internos, pelos nossos pecados internos. Deixemos de nos orgulhar, irmãos, por algumas coisas, quando também fazemos outras. Os fariseus se orgulhavam por aquelas obras que faziam exteriormente, mas eram sepulcros caiados por dentro. Porque esqueciam a justiça, o amor, a misericórdia, a compaixão. E Paulo, e repito novamente, se mortos estamos para o pecado, como poderemos ainda viver nele? Como poderemos viver a esta vida? Como poderemos viver nessas atitudes? Como podemos ainda viver desta forma? Como é que podemos viver ainda nesse comportamento, irmãos? Como podemos viver nessa vida, nessa prática do pecado? Foi o pecado que levou Cristo à cruz. Foi o pecado que fez com que Cristo viesse morrer por nós. Como poderemos viver ainda com isso? Poderemos ser amigo daquilo que foi castigado em Cristo Jesus na cruz. Em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Romanos 6 ainda. Romanos capítulo de número 6. Versículo de número 15. Diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Outra pergunta já retórica com afirmação. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentarde por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O que Paulo está dizendo aqui? Que os nossos membros que apresentarmos para a obediência, para aquele determinado algo, é que será o servo. Ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentarde por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da justiça para a salvação. Se obedecemos ao pecado, obedecemos para a morte, ele é o nosso servo. Ou melhor dizendo, ele é o nosso Senhor e nós somos servos do pecado. Mas se vivermos para a justiça, somos escravos de Cristo, servos de Cristo, irmãos. Eu vou lhe dizer uma coisa: o homem, ele sempre será servo de algo. Ou ele é servo do pecado e do diabo, ou ele é servo de Cristo para a vida. Ou você é servo para o pecado, ou você é servo para Cristo. Ou você se converteu, ou você não se converteu. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você teve uma mudança, ou você não teve uma mudança. Ou é um, ou é outro. E aquilo é demonstrado pelos nossos membros, pelas nossas atitudes, por aquilo que fazemos.
por aquilo que fazemos. Eu me imagino, irmãos, muitas vezes, em todas as orações e pregações que os irmãos estipulam e exortam para orar, oremos para que venha um avivamento, oremos para que Deus derrame da sua glória e do seu poder, oremos para isso e aquilo outro, e Deus quer fazer, irmãos, com certeza Deus quer fazer. E qual é o impedimento? É nós mesmos. São as raposinhas que estão guardadas dentro do coração. São aqueles pecados que talvez não sejam evidenciados exteriormente, mas tem interno. Talvez seja aquela vida interna, amargurada que você tenha. Nós somos o próprio obstáculo para esse avivamento e esse derramamento da glória de Deus. Não é que Deus não queira derramar, Ele quer derramar, irmãos. Ele quer derramar, mas Ele só há de derramar o seu poder, a sua glória, o seu agir, quando voltarmos aos princípios verdadeiros de uma igreja verdadeira, e que serve a Deus verdadeiramente, como? Na doutrina, amém. Na comunhão com os outros, no repartir do pão, irmãos, e no mesmo propósito, na mesma motivação, e estarmos juntos, estamos reunidos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, eles estavam na mesma motivação, orando para que Deus enviasse o seu Espírito, estava na mesma vontade para que Deus derramasse a sua promessa, e eles estavam unidos em amor, estavam unidos no mesmo propósito. Com certeza ele não tinha aquelas suas pecuinhas uns com os outros. Eles tinham o mesmo propósito, irmãos. Ei, irmãos, eu quero vos relembrar novamente que nós temos o mesmo propósito, irmãos. Nós temos a mesma caminhada. Nós temos o mesmo objetivo. Qual é? Pregar a palavra de Deus, ganhar almas para Jesus, resistir ao mal, resistir ao maligno, resistir às ideologias, e o mesmo objetivo, qual? Adorar a Deus por toda a eternidade no céu. Para isso precisamos estar no mesmo propósito e objetivo, no mesmo sentido. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, não haja entre vós intriga, não haja entre vós ira, não haja entre vós contenda, mas que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, um sentimento de humildade, de amor, que mesmo Ele sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, abdicou da sua glória, abdicou de todos os seus poderes, se fez semelhante aos homens. Que haja em nós o mesmo sentimento de humildade, de amor, de companheirismo. O novo nascimento, ele produz isso, irmãos. O novo nascimento produz coisas que nós não poderíamos fazer pelas nossas próprias forças, mas que o Espírito Santo nos capacita a fazer, que nos instiga a fazer, irmãos. E isso é evidenciado em momentos críticos. E eu vou dizer uma coisa, muitas vezes falamos aquilo a outro, como eu disse anteriormente, nos orgulhamos de tantas coisas, tem a doutrina, tem a palavra, tem isso, aquilo, outro, não sou igual a assembleia tal, a outra tal, nos orgulhamos disso, aquilo, outro, e por muitas outras besteiras nos perdemos. Antigamente estavam unidos até a morte, não renunciavam à doutrina e ensinamento por nada, mas estavam unidos até lá, estavam unidos até a morte, e muitas vezes por besteira, voltamos àquilo que não deveríamos voltar, vivemos aquilo que não deveríamos viver. Pode ser pouco que estão aqui, pode,
Mas se esses poucos estiverem unidos, irmãos, pode ter certeza que o batalhão do céu também estará, que Jesus de Nazaré também estará, que a graça de Deus também estará, vivendo unidos para aquilo que Deus nos proporcionou, no mesmo sentido e propósito. Só pode ser isso, irmãos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que vivenciaram esse novo nascimento. E essa nova vida é uma mudança radical, irmãos. É um abandono de tudo, Mas o crente, irmãos, que é radical é o crente que tem raiz. E essa raiz profunda que pode vir até o vento do lado direito, o vento do lado esquerdo, balançar, mas continua firme, continua enraizado, continua lá. Pode vir a tempestade, o vendaval, pode vir o que for, mas está firme, porque as suas raízes estão firmados na palavra de Deus. Na palavra de Deus, na palavra de Deus, irmãos, na palavra de Deus, e essa palavra é que nos une, essa palavra é que nos vivifica. Ele nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos tirou do pecado, então não voltemos mais ao pecado, não olhemos mais atrás para aquilo que se foi, olhemos para frente, e possamos, irmãos, como foi dito nas ministrações e pregações, tirar todo o entulho, tirar a cinza do altar, colocar lenha, tirar aquilo que está sendo como obstáculo e voltar a esta raiz, a esse mesmo propósito, a essa mesma motivação, a este mesmo amor, a essa mesma evidência, a esse mesmo querer, não só exteriormente, mas interiormente também, porque o velho homem se foi, o velho homem foi morto na cruz, junto com Cristo, ele está lá enterrado lá, quando você foi batizado, e agora ele está enterrado lá, e você vive uma vida para Cristo em sua ressurreição, é novidade de vida, é uma nova vida. Você não tem mais alegria e prazer naquilo que era antes, você não tem mais alegria e prazer naquilo que vivia antes, a sua alegria e o seu prazer é em Deus, e em sua justiça, é em Cristo e sua justiça, é na palavra de Deus e a sua justiça, é em Cristo. É em Cristo, a nossa alegria, o nosso prazer é em Cristo Jesus e aquilo que Ele nos deixou, e aquilo que Ele nos preparou. Irmãos, quão perto está, quão próximo está, irmãos, da volta de Cristo. Sabemos que há muitos desafios para todos os jovens, adolescentes, para todos nós. Estes desafios virão, cada vez mais forte, cada vez mais profundo. E eles vão vir, ideologias vão vir, batalhas vão vir, muitas coisas vão vir para investir. Mas faça como falou Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Cristo enraizada no coração, para não pecar contra Cristo. A palavra dele em nosso coração, essa firmeza, essa certeza. Porque temos um objetivo, temos a mesma motivação. E um dia estaremos todos juntos, para morarmos para todos sempre ao lado de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite.